Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação à grande audiência da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, a partir de agora, sintonizada na transmissão das respostas da religião divina no quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus, toda essa grande rede sintonizada. Você pode fazer suas perguntas, se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, a partir dos símbolos que estão no último livro da Bíblia Sagrada. Você pode mandar sua questão pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Também pode interagir pelo campo de comentários do YouTube. Essa transmissão também acontecendo pelas plataformas digitais. O irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião divina, traz hoje os esclarecimentos da religião do terceiro milênio. Irmão Eduardo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estarmos aqui e estudarmos a doutrina santa da religião do amor universal, que nos traz esclarecimentos a todas as nossas dúvidas e questões a respeito do último livro da Bíblia Sagrada. Quem provoca esse espaço de hoje é a nossa irmã Fernanda Monteiro, de Foz do Iguaçu, no Paraná. A Fernanda perguntou assim: os fatos narrados no Apocalipse estão acontecendo na humanidade nessa mesma sequência que está no livro? Como saber em que momento da profecia nós estamos agora? Já estamos vivendo o fim dos tempos? Muito obrigado, irmã Fernanda, pela sua questão. Na verdade, pelas questões, a gente vai dividir pergunta por pergunta para que a gente possa esclarecer tudo com muita clareza para você e para aqueles que também têm a mesma dúvida, que, aliás, é muito comum. A gente lê as profecias do último livro da Bíblia Sagrada e fica se perguntando, poxa, será que já aconteceu? Será que esse fato é relacionado a tal movimento, a tal grupo de pessoas, a tal país? E a grande realidade é que o Apocalipse de Jesus, estudado sempre em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Mestre amado, traz lições que são aplicadas à nossa vida a todo instante. Por isso que, já para responder de antemão, eu trago esta publicação que vem esclarecer e muito as nossas dúvidas a respeito do livro da Revelação, que é o Apocalipse Redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro é Somos Todos Profetas, de autoria do irmão Paiva Neto, tem aqui em mãos. Inclusive, ele traz a íntegra do texto sagrado do último livro da Bíblia Sagrada. O irmão Paiva, aqui na página 62, no subtítulo O Conforto da Profecia, vai dizer o seguinte, e esse ponto traz o esclarecimento a respeito da dúvida que você nos direcionou. Os fatos narrados no Apocalipse estão acontecendo na humanidade nessa mesma sequência que está no livro? Então aqui o irmão Paiva esclarece. A linguagem alegórica que caracteriza o Apocalipse objetiva despertar a curiosidade de suas leitoras e de seus leitores e propicia uma abordagem intemporal, ou seja, não está aplicada a um tempo específico da nossa história, ou mesmo do nosso presente, ou até mesmo do nosso futuro, mas fala de vários momentos da nossa humanidade que estão, inclusive, para acontecer ainda. Então ele aqui retoma, que se adapta esses símbolos aos diversos ciclos de uma revelação progressiva que vem sendo empreendida, observadas as reencarnações dos espíritos, portanto de povos por eles constituídos sob a forma humana por quase 2 milênios. Veja só, então não é aplicada apenas a um tempo, a um momento específico da história da humanidade, sim, a vários, e mais do que isso, há ciclos, ou seja, o próprio Apocalipse ele vai se completando em vários ciclos ao longo dessa nossa trajetória, ao longo desses 2000 anos que ele já existe. Então, é importante que a gente entenda isso. Ele já se concretizou, já aconteceu e vem acontecendo durante vários desses momentos, inclusive aplicado às reencarnações. Ou seja, como espírito, estou me desenvolvendo, estou ainda galgando muitas etapas para o meu progresso, eu vou, ao retornar, também aplicar na minha própria vida e assim coletivamente, porque o irmão Paiva já esclarece que essas coletividades, as nações inclusive reencarnam juntas, dessa forma vão cumprindo etapas desse progresso, que não necessariamente precisa ser cronológica.
Basta ver, por exemplo, que no segundo capítulo do Apocalipse de Jesus, nós temos ali o início das cartas de Jesus às igrejas que se encontram na Ásia, que, é claro, são todo o mundo, a gente entende. Mas dessa forma não está aplicado só no começo, não é algo que já passou. Aqueles ensinamentos estão ali e vão servir para a nossa vida inteira. Basta um exemplo aqui, quando alguém te fala, como um ditado popular, até mesmo um conhecimento para a nossa vida, fala, diz-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Mas ele não está falando quem está agora com você. Bom, então quer dizer que eu estou falando do Gesiel e o Eduardo, é aplicado a isso? Não. Mas uma aplicação que você a todo momento vai fazer da sua própria vida como uma reflexão pessoal, como uma análise, até para entender de que forma eu estou melhorando ou não na minha própria existência. Bom, aí o outro ponto que você traz, irmã Fernanda, é como saber em que momento da profecia nós estamos agora. O próprio Cristo de Deus traz a resposta para essa dúvida no seu sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24. No versículo 33, ele diz o seguinte: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, esse tempo, esse juízo final, por exemplo. Dessa maneira, Jesus nos ensinou como, quando observamos a natureza, os sinais da mudança do tempo, também observar os sinais proféticos, como eles estão acontecendo, de que forma estão se cumprindo, para entender em que momento nós estamos. E veja, se lermos e estudarmos com atenção o Apocalipse de Jesus, entenderemos que a realidade é que vários fatos aqui descritos estão ocorrendo simultaneamente, dependendo do ponto do mundo em que nós estamos observando, ou até mesmo quais são as classes ou os grupos de pessoas que nós estamos analisando. Então, isso responde, esse conhecimento, esses ciclos proféticos estão se realizando, muitos deles simultaneamente, nesse período que nós estamos na história. Aí vai do nosso estudo mais minucioso, do nosso olhar com maior carinho, para podermos entender. Nunca com o objetivo de condenar ninguém, porque o Apocalipse não vem com esse intuito. Ele vem sim para nos fazer crescer. E aqui no próprio Somos Todos Profetas, livro que nós estamos estudando, de autoria do irmão Paiva, na página 95, ele vai trazer o subtítulo Tudo no Apocalipse é entrelaçado. Vejam, falamos dessa simultaneidade dos acontecimentos. Olha como é que ele coloca esses conhecimentos, essas profecias para o nosso entendimento. Quando no Apocalipse aludimos a uma trombeta, a um flagelo, a um selo, são elementos que aparecem no último livro da Bíblia Sagrada, dizemos que é essencialmente isto ou aquilo. Então você vai trazer as explicações, entendendo o que é o selo, o que são os selos, o que são os flagelos, o que são as trombetas. Então esse conhecimento tem sim uma revelação, tem um entendimento prático. Mas não unicamente isto ou aquilo. Tudo se interrelaciona na profecia. Então, esse conhecimento, óbvio, tendo uma tradução, se é que a gente pode assim dizer, aquele símbolo, ele tem esse entendimento, mas ele não precisa estar fechado aquilo. Então, se nós colocamos lá os 3 ais do Apocalipse, que o irmão Paiva revela que são as 3 grandes guerras, 2 delas já foram e uma terceira profetizada. Mas a gente não pode pegar o conhecimento dali e dizer é apenas para guerras. Mas os conflitos que a gente vive no dia a dia, aqueles desafios que são mais fortes, que colocam-se no nosso caminho, também podem ser aplicados. Mas isso vem com esse olhar muito aberto, muito amplo e sempre buscando esse conhecimento para a nossa própria melhoria. E o último ponto da sua pergunta, irmã Fernanda, como saber em que momento da profecia? É o próximo. Já estamos vivendo o fim dos tempos? Sim, já estamos vivendo esse momento final. Já é claro, os sinais estão aí. Agora, tudo isso respeita o tempo de amadurecimento da humanidade e nós queremos, é claro, que toda a humanidade esteja redimida, ou seja, tenha progredido para não mais cometer os mesmos erros que nos levaram às partes difíceis da profecia e estejamos melhores, fazendo com que o nosso caminho se abra para aquele momento extraordinário do próprio Apocalipse de Jesus, que vem o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém e a volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mais uma vez agradecemos a você, Fernanda Monteiro, de Foz do Iguaçu, no Paraná, pela pergunta encaminhada à religião divina. Irmão Eduardo, muito obrigado pelas respostas da religião do terceiro milênio e a nossa audiência sempre muito bem-vinda nas igrejas ecumênicas da religião do amor universal para ser orientada pessoalmente, além de todo esse aparato de comunicação a serviço do Cristo de Deus, o profeta divino, que é a Superrede Boa Vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre um prazer estarmos aqui e que continuemos estudando a Bíblia Sagrada como um todo, mas especialmente o Santo Evangelho e o Apocalipse Redentor do Divino Mestre, porque nos fazem crescer e muito. E como ensina o irmão Paiva há tantas décadas, no Apocalipse de Jesus, Jesus revela e se revela à humanidade.